Você sabia que, ao longo da história, existiram organizações secretas que não só mudaram os rumos de impérios, mas também manipularam destinos? A maçonaria, os Illuminati, os Cavaleiros Templários e até a enigmática Mão Negra. Mas o que há de real nessas sociedades? Seriam apenas mitos ou, por trás de seus segredos, existe uma verdade mais sombria e poderosa do que imaginamos? Essas sociedades, com rituais secretos, símbolos misteriosos e objetivos ocultos, possuem um legado de poder e mistério que transcende séculos. Prepare-se para conhecer os segredos mais sombrios dessas organizações, e quem sabe, você vai entender por que ainda hoje, em pleno século XXI, elas continuam a fascinar e a aterrorizar. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo o que você achava que sabia. Inscreva-se, curta e compartilhe, e prepare-se para explorar os mistérios mais profundos das sociedades secretas. 1. Maçonaria. A maçonaria é uma das sociedades secretas mais enigmáticas e poderosas da história. Suas origens são misteriosas, com algumas teorias apontando para suas raízes na Europa medieval, quando pedreiros e artesãos começaram a se reunir em fraternidades fechadas. Acredita-se que a maçonaria moderna tenha se formado no século XVI, quando esses trabalhadores, responsáveis pela construção de catedrais e castelos, passaram a adotar rituais e símbolos que transcendiam as simples práticas de construção. Embora o nome maçom derive do termo mason, pedreiro, em inglês, a sociedade foi se transformando de uma organização de trabalhadores para uma fraternidade filosófica e esotérica, atraindo membros de diversas classes sociais, incluindo nobres, comerciantes e até monarcas. Os símbolos maçônicos são um dos aspectos mais fascinantes e misteriosos dessa organização. O compasso e o esquadro, que são os emblemas mais conhecidos, têm significados profundos. O compasso simboliza a moralidade e a capacidade de medir os próprios limites, enquanto o esquadro representa a retidão e a busca pela verdade. Além desses, há outros símbolos que chamam a atenção, como o olho que tudo vê, um emblema associado tanto à maçonaria quanto aos Illuminati, que representa a vigilância divina. Esse símbolo é um lembrete para os maçons de que suas ações estão sempre sob observação, não apenas pelos outros, mas por uma força superior. A maçonaria é uma sociedade baseada em rituais secretos e iniciáticos. Quando alguém é iniciado, passa por uma série de cerimônias simbólicas, onde é recebido como candidato que faz juramentos de lealdade e segredo. Durante esses rituais, o iniciado passa por provas que simbolizam sua morte e renascimento, representando uma transformação espiritual e o começo de uma nova jornada de aprendizado e sabedoria. Embora os detalhes precisos desses rituais permaneçam em segredo, sabe-se que eles são profundos, simbolizando a jornada do homem em busca de conhecimento superior. Ao longo da história, a maçonaria exerceu enorme influência na política, na sociedade e até na religião. Muitos líderes e figuras poderosas, como presidentes dos Estados Unidos, incluindo George Washington, Franklin D. Roosevelt e Harry Truman, foram membros da maçonaria. Sua influência também foi marcante em momentos históricos como a Revolução Americana e a Revolução Francesa, onde princípios maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade desempenharam papéis centrais. Esse poder e influência de longo prazo alimentaram a ideia de que a maçonaria poderia estar por trás de grandes eventos globais, orientando os rumos do mundo. Com o segredo que envolve seus rituais e sua rede de membros, a maçonaria sempre foi um alvo para teorias conspiratórias. Muitos acreditam que a maçonaria tem um objetivo oculto de estabelecer um novo ordem mundial, um governo global controlado por um grupo elitista de maçons. Embora esses rumores sejam negados por muitos estudiosos e membros da maçonaria, o fato é que o mistério que cerca a fraternidade alimenta essas especulações. As pessoas se perguntam até que ponto essa sociedade ainda exerce controle sobre os destinos do mundo, e o que realmente acontece dentro das lojas maçônicas. A maçonaria permanece, até hoje, uma sociedade secreta que exerce um poder silencioso e enigmático. Sua história, seus símbolos e rituais continuam a fascinar e a intrigar aqueles que tentam compreender o seu verdadeiro papel na história e no presente. A maçonaria é, sem dúvida, uma das organizações mais misteriosas, com um legado que permanece oculto, mesmo após séculos de existência. O que sabemos é que ela continua a influenciar o mundo das sombras,
e a verdadeira extensão desse poder talvez nunca seja totalmente revelada. 2. Os Illuminati. Os Illuminati são uma das sociedades secretas mais enigmáticas e famosas da história, gerando inúmeras teorias da conspiração sobre seu poder e influência global. Mas qual é a verdadeira história por trás dessa misteriosa organização? A sociedade foi fundada em 1776, na Baviera, por Adam Weishaupt, um professor universitário e filósofo. O objetivo original dos Illuminati era criar uma sociedade secreta dedicada a ideais iluministas, como a razão, a ciência e a liberdade individual, afastando-se do controle da Igreja e do governo. O nome Illuminati vem do latim Illuminatus, que significa iluminado, referindo-se a um conhecimento superior ou esclarecimento espiritual. Weishaupt fundou os Illuminati com a intenção de promover uma transformação social, afastando-se de superstições e dogmas religiosos, e promovendo liberdade e pensamento racional. O grupo rapidamente cresceu, atraindo membros influentes de várias esferas da sociedade, como filósofos, políticos e até nobres. O simbolismo dos Illuminati, incluindo o famoso olho que tudo vê, se associou a outros grupos secretos, como a maçonaria, e alimentou as especulações de que havia algo mais oculto por trás da sociedade do que apenas ideais filosóficos. Os Illuminati se tornaram um alvo para teorias da conspiração que alegam que o grupo tem como objetivo derrubar governos, controlar instituições religiosas e estabelecer um novo ordem mundial, NOM, uma sociedade governada por uma elite global secreta. Os membros da ordem se reuniam em segredo, praticando rituais e realizando cerimônias esotéricas. O olho que tudo vê, representando vigilância divina, se tornou um símbolo amplamente reconhecido, especialmente quando apareceu na nota de $1 americano. Apesar da suposta dissolução dos Illuminati em 1785, a sociedade continuou a ser um ponto de mistério e especulação. Acredita-se que a organização foi erradicada pelas autoridades bávaras, mas muitos teóricos da conspiração afirmam que o grupo nunca desapareceu, apenas se transformou em uma rede clandestina de elites que continuam a exercer controle sobre os eventos globais. Ao longo do tempo, surgiram rumores de que os Illuminati se disfarçaram sob outras organizações ou até mesmo se infiltraram em governos mundiais. Esses rumores alimentaram o mito de que a sociedade secreta continua a operar, guiando o destino do mundo. No século XX, os Illuminati se tornaram ainda mais populares na cultura pop, com filmes, livros e músicas explorando a ideia de uma sociedade secreta manipulando os acontecimentos globais. A teoria de que figuras públicas e artistas pertencem aos Illuminati é comum, e vários ícones da música pop, como Beyoncé, Jay-Z e Lady Gaga, foram frequentemente acusados de serem membros, devido ao uso de símbolos como o olho que tudo vê, em seus vídeos e performances. Filmes como Código da Vinci, de Dan Brown, e outros trabalhos de ficção alimentaram ainda mais a ideia de uma rede secreta de poderosos controlando os destinos da humanidade. Apesar das evidências históricas que mostram a dissolução dos Illuminati, muitos continuam a acreditar que a organização permanece ativa nos bastidores, influenciando grandes decisões políticas e sociais. O mistério em torno da sociedade secreta continua a fascinar aqueles que buscam entender o que realmente acontece nos bastidores do poder mundial. O legado dos Illuminati, seja real ou apenas uma criação da imaginação popular, permanece como um símbolo de controle, segredo e manipulação, desafiando os limites do que conhecemos sobre o poder e a política global. O fato é que, mesmo depois de séculos, os Illuminati permanecem uma das sociedades mais misteriosas da história, e o impacto de suas ideias e símbolos continua a ser sentido no presente. Talvez a verdade sobre a sociedade nunca seja totalmente revelada, mas sua influência, real ou imaginada, continua a alimentar a mente humana, deixando uma marca indelével no imaginário popular. 3. Cavaleiros Templários. Os Templários, ou a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foram fundados no século XII, durante as Cruzadas, com a missão de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. O que começou como um pequeno grupo de cavaleiros devotos rapidamente se tornou uma das organizações mais poderosas e influentes da Idade Média, tanto militar quanto financeiramente. No entanto, é um mistério que envolve sua queda e seus supostos segredos ocultos que mantém a lenda viva até hoje. Os Templários adotaram uma estrutura rígida,
combinando devoção religiosa com disciplina militar, e rapidamente ganharam o apoio de reis e da igreja. Eles usavam uma túnica branca com uma cruz vermelha, simbolizando sua fé e prontidão para lutar. Além disso, desenvolveram um sistema bancário inovador, permitindo que peregrinos depositassem dinheiro em um local e retirassem em outro, algo que os tornou imensamente ricos e, consequentemente, alvo de inveja e suspeita. Com o passar do tempo, os templários acumularam riquezas, terras e influência política, gerando tensões com monarcas e a própria igreja. Em 1307, o rei Felipe IV da França, endividado com a ordem, iniciou uma campanha para destruí-los. Em uma sexta-feira 13, centenas de templários foram presos sob acusações de heresia, idolatria e práticas obscuras, muitas vezes obtidas sob tortura. Esse evento teria inspirado a associação da sexta-feira 13 com azar. No entanto, o que torna os templários verdadeiramente intrigantes são os mistérios que cercam sua suposta herança oculta. Alguns acreditam que a ordem possuía relíquias sagradas, como o Santo Graal ou a Arca da Aliança, escondidas após sua dissolução. Outros sugerem que os templários continuaram a existir em segredo, influenciando eventos históricos e dando origem a outras sociedades secretas, como a maçonaria. O legado dos templários é um terreno fértil para especulações. A literatura e o cinema, como em O Código da Vinci, ajudaram a perpetuar a ideia de que os cavaleiros guardavam segredos capazes de abalar as fundações do cristianismo. Suas fortificações, espalhadas por toda a Europa e Oriente Médio, ainda hoje fascinam arqueólogos e historiadores, enquanto suas conexões com símbolos esotéricos continuam a intrigar pesquisadores. Os templários são um lembrete de como o poder e mistério podem entrelaçar história e lenda. Apesar de terem sido oficialmente dissolvidos há mais de 700 anos, seu nome ainda ressoa, evocando imagens de bravura, traição e segredos antigos. Seriam os templários apenas uma ordem religiosa extinta ou os guardiões de verdades que a história preferiu ocultar? Talvez nunca saibamos. 4. Sociedade da Mão Negra. Imagine um grupo tão determinado a alcançar seus objetivos que estava disposto a sacrificar qualquer um, incluindo reis e arquiduques. Assim era a Mão Negra, uma sociedade secreta sérvia que mudou o curso da história mundial. Formada em 1910, a Mão Negra tinha uma missão clara: unificar todos os territórios eslavos do sul e formar uma grande Sérvia. Seus métodos? A violência, o assassinato e a conspiração. A organização exigia lealdade absoluta de seus membros, que faziam um juramento de sigilo e comprometimento total. Quem quebrasse esse pacto, pagava com a vida. Entre seus líderes, estava Dragutin Dmitrijevic, conhecido como Apis, um estrategista brilhante, mas sem escrúpulos. Foi ele quem orquestrou o golpe de maio em 1903, que resultou no assassinato brutal do rei Alexandre I da Sérvia e da rainha Draga. O recado estava claro: a Mão Negra não hesitaria em usar o terror para moldar o futuro. Mas o evento que colocou essa sociedade nas páginas dos livros de história aconteceu em 28 de junho de 1914. Um jovem estudante chamado Gavrilo Princip, membro do grupo Jovem Bósnia, mas apoiado pela Mão Negra, disparou os tiros que mataram o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, em Sarajevo. Esse ato foi o estupim da Primeira Guerra Mundial, um conflito que mudou o destino de nações e custou milhões de vidas. Por trás desse atentado, havia um planejamento meticuloso. A Mão Negra forneceu armas, treinamento e até cápsulas de cianeto para os assassinos, caso fossem capturados. Eles estavam dispostos a tudo para alcançar seu objetivo: destruir o domínio austro-húngaro e garantir a liberdade dos povos eslavos. Mas, ironicamente, o governo sérvio, que inicialmente apoiava a Mão Negra, acabou percebendo que ela era uma ameaça ao próprio Estado. Em 1917, vários membros foram presos, julgados e executados durante o famoso julgamento de Salônica. A Mão Negra foi oficialmente dissolvida, mas seu legado, e seus crimes, continuaram a reverberar. A história da Mão Negra é um lembrete sombrio do poder das sociedades secretas e do impacto que uma única bala pode ter. Não é apenas uma história de conspirações, mas de como a ambição e o radicalismo podem moldar, ou destruir, o destino de milhões. E você? Acredita que o espírito da Mão Negra ainda vive em outras organizações secretas nos dias de hoje? Então,
O que você acha? Será que as sociedades secretas, como a maçonaria, os Illuminati, os Cavaleiros Templários e a Mão Negra, realmente controlam os destinos do mundo, ou tudo não passa de ficção e especulação? O fato é que essas organizações deixaram um legado que continua a gerar mistérios e teorias. Seja no mundo da política, dos negócios ou da história, os sinais de sua influência ainda estão presentes, mesmo que de forma oculta. O que podemos afirmar é que o poder das sociedades secretas reside naquilo que não sabemos, nos mistérios que elas continuam a esconder. O que mais elas podem estar orquestrando nas sombras? Isso, só o tempo e o aprofundamento nas entrelinhas da história poderão revelar. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essas sociedades ainda existem e atuam em segredo, ou tudo isso é apenas uma grande conspiração? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe o vídeo para que mais pessoas descubram esses segredos ocultos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!